Pessoal, boa tarde, tudo bem? Por favor, me confirmem aí se vocês estão escutando bem o áudio. Pode mandar. Legal, estou recebendo aqui já as mensagens que tá ok o áudio. Primeiramente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Fico muito grato de vocês dedicarem, investirem um pouquinho do tempo para escutar o nosso webinar. E nosso compromisso é passar bastante informação para vocês, baseado no nosso conhecimento teórico e também com todas as nossas experiências práticas nos projetos de RPA. Vamos lá, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor para vocês. Meu nome é Rafael, tá? Sou bacharel em ciência da computação, então tenho uma formação técnica. Já tenho 10 anos de experiência em consultoria de gestão e tecnologia. Nesses 10 anos eu já fiz uma diversidade de projetos bem ampla, tá? Desde projetos puros de gestão, melhoria e mapeamento de processo, implantação de centros de serviços compartilhados, e os projetos de TI que são a minha praia, né? Implantação de sistemas, analytics, automação de processos, desenvolvimento customizado, entre outros. E nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, a gente começou a investir bastante tempo e esforço para montar uma oferta de automação de processos aqui na TOTVS Consulting. E nesses últimos 3 anos nós tivemos vários projetos muito bem sucedidos, tá? Inclusive alguns que tiveram benefício na casa dos milhões. Inclusive nós tivemos o prazer de ter o cliente do nosso lado em alguns eventos apresentando esse case. E também tivemos projetos bem desafiadores. Geralmente as consultorias gostam de contar só a parte cheia do copo, né? Mas eu acho que deixar claro que a gente também já teve projeto que trouxe bastante desafio para a gente é importante, porque é isso que faz com que o nosso método tenha sido testado de maneira mais exaustiva e que gera essa confiança que a gente tem de que ele realmente funciona. Como diz o ditado, mar tranquilo não forma marinheiro bom, né? De vez em quando é bom passar por uma situação um pouco mais complexa para você controlar o ego e até revisar o método de trabalho. Como que nós vamos organizar hoje a apresentação? Eu não quero complicar muito, a gente vai fazer 3 grupos de assuntos, tá? Eu vou começar primeiro com os conceitos de RPA, mas a ideia aqui não é ter aquele conteúdo maçante, o que o robozinho faz, o que o robozinho não faz. Eu vou trazer para vocês de bate-pronto já um slide com alguns vídeos, para explicar um pouquinho o que é o RPA, para colocar todo mundo na mesma página, e depois vou traçar um paralelo entre o RPA tradicional, que é focado para operações mais simples, com dados estruturados, e o RPA cognitivo, Smart RPA, que é um termo que está bem quente agora, que traz o RPA para um prisma de ser capaz de resolver problemas mais complexos, tá? Depois a gente vai passar para o modelo operacional, que é um tópico onde eu vou compartilhar com vocês o nosso método de trabalho para entregar projetos. Vou falar um pouquinho também dos pilares para a gente definir os processos de gestão, a governança para garantir que o nosso parque de robôs seja perene e que ele fique ativo no longo prazo. E também vou mostrar um pouquinho de como que é a estrutura organizacional de um COE. O COE é o Centro de Expertise em RPA. Mostrar um pouquinho quais são os perfis que vão ter que tem que existir dentro do COE, quais são os agentes externos que o COE tem que se comunicar, para dar uma visão para vocês de como estruturar um projeto. E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre benefícios e eu vou trazer mais exemplos para vocês práticos de robôs que nós implementamos nos nossos clientes, tá? Exemplos de robôs feitos na área de logística, finanças, RH, entre outros. Tudo bem? Vamos lá, começar aqui com o slide de conceitos. Eu trouxe esse primeiro slide aqui muito mais para engajar vocês e mostrar que o RPA realmente não é mais só uma ideia, algo que não é prático ainda. Então, o mercado de RPA fechou 2018 com um valor de 1,7 bilhões de dólares, tá? Mercado mundial. 5% disso está aqui na América Latina. E a previsão é que esse mercado atinja 4,3 bilhões de dólares até 2022. Então, a automação de processos com RPA é algo bem real, e a gente que está no dia a dia fazendo esse tipo de projeto tem percebido de maneira bem clara a evolução das plataformas. Elas têm ficado cada dia melhores, mais constantes, mais regulares, né? A gente tem encontrado menos bugs nas ferramentas, e é um mercado que, se você olhar para os principais players, a gente tem o UiPath com investimento pesado do Google, a Automation Anywhere acabou de divulgar aí um aporte também milionário para eles
investir em desenvolvimento e pesquisa. Então, é um mercado real. Então, a ideia do slide aqui é realmente engajar vocês para mostrar que o assunto está acontecendo, tem bastante gente investindo grana para automatizar processos com RPA, e é real, não está mais só no âmbito do planejamento, já tem muita empresa, nós somos um exemplo claro dos projetos que nós implementamos, projetos bem sucedidos e com benefícios bem relevantes. Tá? Agora, para colocar todo mundo na mesma página, como eu comentei, não vai ser maçante essa parte de conceitos. Eu vou trazer no próximo slide 4 vídeos de robôs para explicar mais ou menos como que é o funcionamento do robô para a gente ficar na mesma página para continuar a apresentação. A gente tem aqui no canto direito superior um robô que é legal de falar porque ele é bem completo, tá? Ele acessa uma fila de chamados numa ferramenta de case management, uma plataforma web, tá? Então é um robozinho cíclico que fica monitorando todo o chamado que chega nessa fila. Esse robô ele faz o quê em relação à regra de negócio? Ele atualiza a base cadastral de parceiros que passam o cartão de benefício. Então a área de negócio solicita uma atualização cadastral ou uma renegociação de taxa, alguma coisa para ajustar o cadastro desse, desse parceiro, e é aberto um chamado nessa ferramenta de case management. Esse cliente tinha uma área com algumas pessoas que faziam o monitoramento dessa fila de chamados e processavam a alteração no cadastro desses parceiros. E aí processava a alteração, dava um retorno na ferramenta de case management, encerrando o chamado, informando se a alteração tinha sido concluída com sucesso ou não. Então esse robô, ele faz desde a monitoração da fila de chamados numa plataforma web, acessa um outro sistema para fazer a alteração da informação da base de dados desse parceiro, e depois volta para a ferramenta de case management, a ferramenta onde tem o chamado, para encerrar aquele chamado. Então ele faz o ciclo completo, né, de monitorar as demandas novas que estão chegando e fecha a demanda sem precisar da intervenção de uma pessoa para que ele funcione. O que a gente tem no final é um relatório que tem uma conferência manual para garantir que o robô não deixou de atender nenhum chamado. Tá? Falando um pouquinho do que é o RPA, a gente deu um exemplo prático aqui da execução de um robô. Vocês vão perceber aqui no vídeo que ele interage somente com a camada de apresentação do sistema, ele não é uma solução invasiva. O que eu faço é emular o que o ser humano fazia. Eu preencho os campos disponíveis na tela, leio informações que estão disponíveis na tela. Então esse é o viés original do RPA, emular as ações que o ser humano poderia fazer. Então manipular e-mail, acessar site, fazer login em sistema, extrair relatório, trabalhar dados, fazer cálculos. Essa é a natureza do RPA. Continuando aqui nos vídeos, eu vou falar também do robô que está no vídeo esquerdo inferior, tá? Que é um robozinho que ele faz auditoria de acessos inativos no RP. O que esse robô faz? Esse cliente nosso, ele tem uma base ele tem 12 bases do RP, então é um trabalho bem complexo você fazer a varredura nas 12 bases para identificar os usuários que estão inativos há mais de 90 dias. Essa era uma atividade que era realizada somente uma vez por mês. E o que acabava acontecendo? O usuário estava no dia 88 de acesso inativo, ele não ia ser cortado durante aquela passagem, aquele rastreamento de usuários inativos, ele ia ficar mais 30 dias praticamente ativo, gerando custo para a empresa, e também a auditoria pegava esse tipo de acesso por regra de compliance e também gerava ponto de auditoria para a área tratar. O que o robozinho fez? Ele é muito mais rápido, ele rodava durante a madrugada, então ele fazia varredura em todas as bases do RP, puxava todos os usuários que estavam inativos há mais de 90 dias e cancelava esses usuários, que é o mesmo trabalho que o ser humano fazia. Só que em vez de rodar somente uma vez por mês, o robô rodava diariamente. Então, eliminou o problema de ter ponto de auditoria e também teve um ganho financeiro com o gasto com licença desnecessária, tá? Vocês vão ver aqui no vídeo que o robô está manipulando o Excel, ele manipula também um site web, ele entra no RP para baixar a informação, nesse caso aqui o RP é da SAP. Então, assim, ele emula o que o ser humano está fazendo, tá? Falando aqui do último robô, tá? Que é o do canto direito inferior, é um robô de cadastro de terceiros. Por que é legal mostrar esse robô? Ele vai fortalecer o conceito do que o RPA pode fazer. Ele acessa um sistema legado desse cliente para fazer o cadastro de um terceiro e ele faz também algumas validações.
a validação que vai aparecer no vídeo é a consulta ao site dos Correios. Então, ele começa a preencher os dados do terceiro, que vem numa base Excel, estruturado, e em algum momento aqui vocês estão vendo no vídeo que ele acessa o site dos Correios, usa o CEP que está na base de entrada para validar se aquele endereço é válido e aí continua o cadastro. Então, assim, basicamente é o mesmo conceito dos outros robôs. Acesso ao sistema, faço login, manipulo Excel, acesso um site externo para validar uma informação. É um robô emulando o trabalho que o ser humano iria fazer. Tá? O primeiro robô aqui do canto esquerdo superior é bem parecido com esse de baixo que está acessando o site dos Correios agora. É um robô que ele vai fazer o cadastro de uma admissão no sistema. Tá? Então, é só para mostrar que o robô está interagindo aqui com outra plataforma. Esse sistema é o RM da TOTS. Então, mesmo conceito. Tem uma entrada de dados que o robô vai manipular, ele vai acessar a tela do sistema específica para cadastrar um novo colaborador, vai preencher todos os campos, vai fazer as validações e vai incluir o novo colaborador na base de dados. Do mesmo jeito que um ser humano faria, só que o robô tem de ganho. Ele vai seguir o que ele foi programado para fazer, então a chance dele cometer erros de digitação não existe. E ele é muito mais ágil e preciso que o ser humano. Depois, a pessoa normal, depois de digitar 15, 16 cadastros, ela fica muito mais suscetível a falhas, por causa do cansaço. O robô, ele vai ter um funcionamento regular e evitar esse tipo de erro. Tá? Esse é o slide que eu ia utilizar para colocar todos na mesma página, para passar o conceito do que é o RPA e deixar claro quais são as potencialidades dos robôs. Tá? Pessoal, sobre as dúvidas, eu vou deixar para responder mais para o final do webinar, tá? Que a gente tem um conteúdo bem robusto, e eu vou dar uma acelerada no conteúdo, e no final a gente responde as dúvidas que vocês estão mandando aqui durante a explicação. Vamos lá, vamos continuar. Aqui eu trago para vocês aquele paralelo que eu comentei que ia fazer entre o RPA tradicional, que era focado no trabalho operacional, e o advento agora do Smart RPA, que também tem se propõe a atender desafios mais complexos, desafios cognitivos, tá? Esse desenho aqui, a nossa ideia é representar o trabalho no escritório. Então, você tem dois tipos de atividades primárias dentro do escritório. Tem a atividade mais operacional, que é o foco aqui na mão da nossa colaboradora que está no slide, que é um trabalho mais operacional que você faz no piloto automático, tem dados estruturados, você segue regras padronizadas. Esse é o tipo de trabalho que o RPA surgiu para resolver de maneira simples, tá? Então, a gente usa aqui essa barra que está no canto inferior do slide, que mostra aqui a amplitude do potencial do RPA. Quando a gente olha para o RPA trabalhando com atividades operacionais, a ideia é que ele seja menos complexo, tenha um investimento menor, e a contrapartida é que a capacidade dele de transformar o negócio também seja menor, tá? Falando um pouquinho do que a gente tem escutado de Smart RPA, RPA cognitivo, automação inteligente, a gente passa pelo círculo que está focando aqui na cabeça da nossa colaboradora, que traz a visão do trabalho intelectual. A gente já consegue com o RPA atender desafios mais complexos que demandam soluções cognitivas. Só que aí essa barra continua válida. Quando eu tenho um desafio mais complexo, eu passo a ter uma complexidade maior, eu passo a ter um investimento maior, e a contrapartida aqui no caso positiva é que aí sim eu tenho também a possibilidade de transformar meu negócio de verdade, né? Eu não vou só automatizar um processo operacional, eu vou conseguir tirar mais valor de dados, de informações, vou conseguir apoiar a tomada de decisão quando eu tenho desafios mais cognitivos. Só que a verdade aqui é que não existe almoço grátis, né? Se eu começo a me desafiar a construir robôs mais complexos, mais inteligentes, eu vou ter que investir mais tempo, mais dinheiro, e a contrapartida que eu vou coletar com esse investimento maior é a capacidade de transformar o negócio com uma amplitude maior também, tá? E assim, completando aqui o tema dessa parte da apresentação, a gente, quando está fazendo um projeto de automação de processos, nós não utilizamos somente o óculos do RPA para tudo. É muito comum, quando a gente está nos clientes, surgirem muitas oportunidades para montar relatórios, para fazer algum tipo de controle de fluxo de trabalho, e a gente não titubeia em recomendar para o cliente utilizar a ferramenta de relatório que ele tem em casa, geralmente ClickView, um Power BI da vida, assim, são ferramentas especialistas para esse tipo de assunto. Então, diante de um cenário um pouco mais complexo, vou ter que tratar um volume de dados maior,
a gente sabe que o RPA não é a melhor solução. Então, a gente não fica cego tentando empurrar o RPA em tudo. Então, a gente tem aqui um prisma de todas as outras soluções que podem ser utilizadas, desde as mais tradicionais, BPMS, né, que é a ferramenta de controle de fluxo de trabalho, os sistemas de gestão tradicionais e sistemas específicos. Aí, passando por funções para interpretar a linguagem natural, algoritmos preditivos, aprendizado de máquina. A gente, quando faz projeto de automação de processo, a gente toma muito cuidado para não tentar empurrar o RPA em todos os desafios, porque a gente sabe que a característica do RPA é um pouco diferente de um sistema tradicional. Legal? Fechando aqui, para a gente dar um pouco mais de foco no que seria o Smart RPA, que tem sido um assunto que está bem quente no mercado hoje. Quando a gente pensa em Smart RPA, o que a gente traz para a discussão são todos esses componentes que eu estou mostrando no slide. Então, eu começo a trabalhar com Computer Vision para interpretar informações de documentos, imagens. Eu começo a trabalhar com NLP para interpretar a linguagem natural, de e-mails, capturar, transcrever voz, interpretar o que a pessoa está pedindo. Começo a trabalhar com Analytics para gerar algoritmos preditivos, relatórios gerenciais mais precisos. Entra no jogo também as conhecidas plataformas de BPMS para controlar fluxo de trabalho, controlar processo. E também tem a novidade do Process Mining, que é um algoritmo que interpreta o log dos RPs ou dos sistemas corporativos da companhia e fazem um mapeamento de processo automático. Tá? Quando a gente olha para isso, o que é o Smart RPA? É eu ter funções adicionais, eu vou usar componentes adicionais para tratar uma entrada de dados que não está estruturada. Quando eu penso em Computer Vision, OCR, que é para ler informações de imagens, basicamente o que eu vou ter é um componente adicional que eu vou precisar treinar um algoritmo para entender os padrões, ele vai organizar a entrada de dados para mim e depois eu vou disparar o robô para fazer a atividade que precisa ser feita. Exemplos, cadastrar comprovantes de pagamento, cadastrar notas fiscais. Então, o que eu tenho do Smart RPA, a atuação mais forte, é de preparar o dado para o robozinho, que é o robô tradicional, fazer o trabalho que é baseado em regras pré-definidas, em processos bem estruturados. Tá? E aqui fica de novo o alerta. Não existe almoço grátis. Se eu tenho um desafio que é mais complexo, que vai demandar uma solução mais robusta, mais sofisticada, eu vou ter um investimento maior e também vou ter mais tempo gasto para fazer esse tipo de solução. Então, quando a gente começa a pensar em soluções para automatizar com RPA, que começam a usar muitos componentes cognitivos, eu já acho que fica algo muito fora da realidade para um ambiente onde a gente incentiva muito a área de negócio a atuar muito próximo, a desenvolver até robôs mais simples. Então, tem que tomar bastante cuidado para começar a adicionar esses ativos cognitivos numa solução de RPA. Lógico, a gente tem visto uma evolução muito rápida. Hoje em dia está muito mais fácil usar um OCR, usar um NLP, do que há 2, 3 anos atrás, e a tendência é que isso fique cada vez mais transparente, mais fácil de ser implementado. Então, realmente, o futuro é que a gente tenha soluções bem inteligentes e fáceis de implementar para tratar uma entrada de dados desestruturada e conseguir fazer robôs atenderem desafios mais complexos. Tá? Para fechar essa parte de conceito, pessoal, só vamos reforçar aqui um pouquinho sobre os mitos que nós escutamos sobre RPA. Tá? O primeiro, que automatiza qualquer processo e elimina a necessidade de intervenção humana. O que acontece na prática? Geralmente a gente pega um processo para automatizar e ele tem algumas exceções. Vou dar um exemplo real. Nós pegamos um processo para automatizar que era a emissão de pedidos de compra de contratos já estabelecidos. Só que acontecia, uma parte desses contratos eles tinham cláusulas específicas. Eu tinha um tipo de produto que era comprado no Paraná, eu tinha 2 fornecedores, eu precisava equilibrar a demanda. Eu teria que comprar 50% de um fornecedor e 50% do outro durante o mês. Então, isso é uma exceção. E entre outras diversas exceções que tinham nos contratos. Então, o que a gente propôs para o cliente? Falou assim, a gente vai automatizar 80% do volume de trabalho. E 20% que está pautado nesse monte de exceção, a gente vai direcionar para um operador humano. Então, assim, a gente achar que sempre que a gente for colocar o RPA, eu vou conseguir automatizar o processo fim a fim, isso é uma verdade que poucas vezes se torna concreta, tá? Porque as exceções existem em quase todos os processos e eu desenvolver um robô para, inclusive, tratar a exceção
torna o desenvolvimento muito custoso e a manutenção também muito custosa. Então, não compensa. Nesse tipo de caso, a gente tem que usar a prática do Pareto, de tratar 80% do volume de esforço da área com 20% de desenvolvimento, tá? O segundo ponto dos mitos é que, que o RPA é uma solução eficiente para resolver problemas de integração entre sistemas. Exemplo prático também. A gente foi num cliente, ele pediu para que eu fizesse um robô que montasse um relatório para ele, onde eu teria as informações de todas as contas correntes daquele cliente online. É completamente impossível fazer um robô desse, com RPA. Eu acessando o site do banco, fazendo login, puxando informação do extrato. Imagina um robô desse rodando a cada 2 minutos. O índice de falha ia ser gigantesco, a manutenção desse robô seria muito, muito difícil de ser feita, e o custo para desenvolvê-lo seria também exorbitante. Então, assim, se eu tenho uma situação onde eu tenho um volume de dados muito grande para ser integrado, não é o RPA que deve ser utilizado como principal solução. Nós até já fizemos algumas soluções táticas, tá? Quando eu falo solução tática, são soluções com prazo de validade. E aí, depois de 3, 4 meses, foi substituído esse robô por uma integração mais robusta. O terceiro ponto aqui dos mitos é a ideia de que o projeto de RPA pode ser conduzido exclusivamente pelas áreas de negócio, sem envolvimento de TI. No melhor dos cenários, para instalar a plataforma de RPA, você vai precisar envolver a TI para dimensionar a infra, para ajudar a liberar acesso. O que a gente tem visto muito, a TI realmente tem dado liberdade para as áreas de negócio trabalharem, mas sempre com um conhecimento, sempre sendo informado do que está sendo feito, para que também eles possam ajudar no momento adequado. Então, nós não recomendamos começar um projeto sem conversar com a área de TI da sua empresa, sem envolver o time de TI. E, por fim, temos 2 mitos aqui na mesma frase, que é, por exigir menos mudanças em processos, tem baixo impacto em pessoas. O primeiro deles é menos mudanças em processos. A gente já viu alguns clientes, a gente deixar de capturar uma baita oportunidade porque o cliente se negou a fazer uma alteração simples no processo, para o processo ficar mais aderente ao robô. Isso é uma coisa que a gente tem visto e até causa alguma frustração nos nossos desenvolvedores, que eles enxergam uma possibilidade de ter algo muito melhor, muito mais efetivo e não conseguem implementar, porque o cliente às vezes se opõe a fazer uma pequena mudança no processo para que o robô funcione melhor. E por fim, o baixo impacto em pessoas. Casos práticos que a gente teve também de começar a implementar 15, 20 robôs e começar a realmente tirar o trabalho operacional das pessoas. Essas pessoas tinham que se dedicar mais tempo para o trabalho analítico, né, o trabalho mais cognitivo. E as pessoas trabalharam durante 5, 10 anos fazendo um trabalho operacional. Então, elas não estavam habilitadas a fazer o trabalho analítico. Esse cliente teve que investir em treinamento, às vezes até trocar uma pessoa ou outra, porque ela não conseguiu vencer essa barreira, porque realmente o RPA ele causa impacto nas pessoas, esse impacto é impacto real e também o impacto da falta de gestão de mudança do projeto, né? Se qualquer um colocar no Google e for pesquisar sobre RPA, a principal informação que vem é que os robôs vão substituir o trabalho dos seres humanos. Então, isso para gerar uma comunicação negativa em relação ao projeto é muito fácil. Ok? Fechamos aqui a parte de conceitos, pessoal. Vou tomar uma água aqui que deu sede. O modelo operacional, como eu comentei, a gente vai falar bastante agora de como nós fazemos para conduzir os projetos, nossa metodologia de trabalho. Vou falar também um pouquinho dos pilares para eu ter os processos de gestão, a governança que vai suportar um parque de robôs para garantir que esse parque de robôs seja perene. E, por fim, como que a gente deveria estruturar um COE, um Centro de Expertise em RPA. Quais perfis, quais agentes externos. Vamos lá, esse aqui é o nosso modelo operacional para construção de robôs, tá? Um parênteses aqui, eu vou reforçar a informação que eu passei lá no começo, de que o RPA ele é uma solução não invasiva, então eu trabalho só na camada de apresentação dos sistemas. Exemplo prático também, eu faço um robô que vai consultar um site de um terceiro. Eu não tenho domínio de quando esse terceiro vai mudar aquele site, de quando o site vai ficar fora do ar, e nesse tipo de situação o robô vai quebrar. Então o robô é muito diferente de um software tradicional. Eu tenho muito menos controle das variáveis que envolvem meu ambiente de desenvolvimento, para garantir o bom funcionamento do robô. Então, o que a gente percebeu na prática é que o modelo tradicional de desenvolvimento de software, ele não serve para RPA. Você ficar 2 semanas levantando requisitos para preparar uma documentação
detalhado, como se fosse um contrato que o robô vai fazer, e depois passar 2, 3 semanas no laboratório desenvolvendo, o resultado disso é quando você chega para o cliente para homologar esse robô, o robô não atende à necessidade dele. Isso é um paradigma do desenvolvimento de software que já tem na mesa há muito tempo. Mas com o RPA ele é potencializado. Por quê? A gente não tem controle de todas as variáveis. Então, o que a gente propõe de modelo operacional e o que a gente está usando nos nossos clientes é utilizar 3 ciclos que são executados de maneira concomitante, tá? Um ciclo de busca de valor, onde o objetivo principal é definir itens para o backlog, um ciclo de realização de valor, que é onde eu construo os robôs, e um terceiro ciclo, não menos importante, de monitoração e suporte, tá? O desenho está bem inovador, bem mostrando o fluxo do trabalho, que é sempre contínuo, justamente por isso. A gente vai ganhando maturidade à medida que a gente passa ciclos e mais ciclos. O meu primeiro ciclo de busca de valor, eu vou errar bastante. A ideia é que eu gaste ali 3 semanas no máximo, 4, levante oportunidades, priorize as melhores e comece a desenvolver. Durante o desenvolvimento, eu vou ganhar, que é o ciclo de realização de valor, eu vou ganhar mais propriedade do meu ambiente, das restrições que eu tenho com o ambiente, da possibilidade que eu tenho com o meu time de construir robôs mais complexos. E durante esse primeiro ciclo de realização de valor, eu já volto para o ciclo de busca de valor para refinar tanto as minhas oportunidades, quanto estimativa de esforço, quanto análise de viabilidade. Eu consigo ajustar minha curva de valor, porque conforme eu vou implementando os robôs, vou ter uma visão mais clara do benefício que eles vão trazer. E, por fim, eu tenho também o ciclo de monitoração e suporte, que ele vai acontecer a todo momento. Inclusive, pode retroalimentar o ciclo de busca de valor, indicando novas oportunidades de automação ou melhorias evolutivas dos robôs já implantados, tá? Vamos detalhar cada um dos ciclos para ficar mais fácil de entender. Quando eu falo do ciclo de busca de valor, eu tenho aqui 6 passos que a gente costuma dar para conseguir chegar numa lista de oportunidades priorizadas no nosso backlog, inclusive com benefício atrelado a cada oportunidade. O entendimento do desafio é uma parte mais estratégica, que geralmente nós fazemos com os gestores, para entender qual é o valor que eles estão buscando com a RPA. Depois a gente passa por uma fase de identificação de oportunidades, que aí sim eu vou falar com as pessoas que executam atividades no dia a dia. A gente adota práticas de incentivo de produção de ideias, tá? Para que as pessoas realmente tragam as dores do dia a dia, tragam as atividades que elas enxergam com maior potencial de automação. Depois a gente tem um trabalho no nosso time técnico, de avaliar o potencial benefício de cada oportunidade, avaliar o fit tecnológico, avaliar se realmente aquela oportunidade é aderente para a ferramenta de automação de processos com RPA. A gente tem uma quinta etapa que é muito importante, que das atividades priorizadas, nós fazemos uma observação em loco. Eu vou lá acompanhar cada tecla que o usuário aperta, vou acompanhar cada tela que ele acessa, se ele faz algum trabalho fora do computador para fazer uma validação. Então, essa é uma característica também muito idiosincrática do RPA, que eu tenho que mapear o detalhe do detalhe para conseguir fazer com que o robô chegue ao resultado esperado. Então, eu tenho que realmente entender qual é a tecla que o usuário aperta, qual menu que ele acessa. É um mapeamento muito mais detalhado. E, por fim, depois de ter todas as informações na mão, de benefício, aderência com o RPA e a viabilidade de fazer o robô, eu priorizo esses robôs para jogar para o meu ciclo de realização de valor. Ok? Entrando no meu ciclo de realização de valor, a ideia aqui é a gente usar a estrutura processual do método ágil Scrum mesmo. Não é o Scrum nativo, puro, tá? A gente promove algumas adaptações, mas a ideia aqui, sim, é ficar muito próximo da área de negócio. A gente entende que, vou dar de novo o exemplo daquele robô de contratos. Se eu não tivesse ficado próximo com o time de negócio, eu não teria entendido aquele monte de restrição no início da construção. Eu teria entendido só durante a fase final, que é a validação com o usuário. E isso geraria um atraso muito maior. Então, quanto mais cedo eu pego as exceções, quanto mais cedo eu pego os itens de escopo que o usuário pode ter esquecido, mais eu consigo produzir e mais eu consigo atender no prazo as necessidades do cliente. Então, esse é um paradigma para o RPA, ele não funciona no método tradicional. O que a gente costuma fazer? Eu faço um pedacinho do robô, o login do sistema e a extração do relatório. Eu sento 5, 10 minutos do lado do usuário que é responsável pela atividade e mostro esse pedaço. Geralmente, o que acontece na prática
é que o usuário lembra de mais uma regra. Putz, eu esqueci de te falar de uma exceção que pode acontecer. Então, essas interações constantes, a gente costuma falar de 3 a 4 vezes por semana com o usuário, sempre tomando dele períodos curtos, tá? De 5 a 10 minutos somente, para garantir que a gente está seguindo o caminho correto. Para quando chegar no momento de uma validação final, a gente está muito bem alinhado com a necessidade da área de negócio, tá? E o que esse modelo também traz de benefício? A gente abraça as mudanças, tá? É muito difícil a gente rejeitar mudanças pequenas que são exceções, são regras que o usuário esqueceu. O que a gente vê que realmente é importante para o bom funcionar e não e é impeditivo para um bom resultado, a gente abraça e põe para dentro do robô para desenvolver. Lógico, isso traz um risco maior para a consultoria, de quando a gente começar a ver que está entrando muito item de escopo, que a gente vai estourar o prazo, ter que sentar um gestor, conversar com a área de negócio, para filtrar o que realmente é impeditivo, o que pode ficar para a próxima onda. Mas tem funcionado bem o método, porque como a gente consegue entregar robôs num período bem curto, isso gera uma aproximação, uma empatia muito grande. E a gente consegue conquistar a confiança do cliente rapidamente. Legal? Um ponto aqui importante para a gente falar, mesmo utilizando o método ágil, a gente costuma investir tempo para pensar no desenho da solução. Tá? O que é o desenho da solução? O principal item que a gente se preocupa é a modularização do código. Aqui eu não estou falando nenhuma novidade, isso já é uma prática de engenharia de software bem antiga, tá? Mas ela traz muito benefício para o RPA também, porque eu diminuo a complexidade dos meus robôs, eu facilito a manutenção dos meus robôs e eu facilito também o meu plano de contingência. O exemplo que a gente traz aqui no slide é o exemplo de um robô que monta o kit demissional. Então, esse robô ele tem vários componentes. Eu tenho que tratar uma base de desligados, eu preciso extrair documentos, eu preciso fazer comunicação com a Caixa Econômica Federal, fazer o upload de informações do Ministério do Trabalho, baixar comprovantes bancários. Imagina se tudo isso está num robô só e quebra o download do comprovante bancário do banco. Eu deixo de fazer todas as atividades. Então, eu teria que acionar a contingência, que pode ser um ser humano, para ir puxar as informações, para o robô inteiro. Se esse robô está dividido em pedacinhos menores, eu consigo acionar a contingência somente no ponto que ele quebrou. No nosso exemplo, comprovante bancário. Então, o robô teria feito toda a comunicação com a Caixa Econômica Federal, o upload das informações do Ministério do Trabalho, extração de documentos, tratamento da base de desligados. O robô ele faria a maior parte do trabalho sem precisar acionar a contingência, tá? Então, são 3 benefícios aqui. Eu reaproveito o código, simplifico o meu desenvolvimento, facilito a manutenção, ela fica menos custosa, e eu tenho como ter um plano de contingência mais segregado, que vai atuar de maneira mais pontual quando eu tiver algum tipo de problema. Continuando, pessoal, por fim, o último ciclo, que é o ciclo de sustentação de valor, tá? O time de TI geralmente é bem atento a esse ciclo, mas quando o COE está totalmente dentro do time de negócio, são atividades que geralmente o time de negócio dá menos importância, tá? Mas a gente reforça que para o RPA, ter um ciclo bem estruturado de sustentação de valor é super importante. Vou reforçar. O robô ele interage com a camada de apresentação dos sistemas, então ele é mais suscetível a falhas. Isso vai demandar mais atuação do meu time de sustentação. Assim, Rafa, são falhas que vão demorar muito tempo para corrigir? Não. Geralmente mudou um campo na tela, ou o robô teve um funcionamento intermitente porque o site estava fora do ar, ou o sistema estava com resposta muito lenta. Geralmente são atuações muito rápidas, de 1 hora, meia hora, mas eu preciso ter um time estruturado para atender esse tipo de demanda. Tá? Se eu não tenho uma sustentação estruturada, eu não consigo definir SLA. Imagina se eu plugo um robô num processo crítico que faz pagamentos, por exemplo, que eu não posso ficar com esse robô parado por mais de 2 horas. Se eu não tenho um time de sustentação, eu não tenho fluxo de trabalho para quando esse robô falhar, alguém ser acionado para corrigir, eu posso colocar até a minha operação em risco, tá? Então, assim, é muito importante se preocupar também com o ciclo de sustentação de valor. Legal? Continuando, a gente falou ali um pouco do método de trabalho para implementar o projeto, tá? E agora eu vou falar um pouquinho dos pilares para sustentar um parque de robotização. É o que a gente chama de governança, de processo de gestão, tá? Esse é um slide nosso que é muito famoso, ele acompanha a nossa oferta desde o início dela, a gente sempre trouxe essa preocupação de manter um parque de robôs perene, tá?
Já inúmeros clientes já me pediram autorização para utilizar os materiais deles, mas basicamente aqui a gente traz os 7 pilares que a gente precisa se preocupar para manter o nosso parque de robotização funcionando por um longo período, tá? Alinhamento estratégico, modelo de gestão, segurança e compliance, mudança cultural, sustentação e rollout, infraestrutura e plano de contingência, tá? Vou falar aqui dos pilares que geralmente ficam menos visíveis nos projetos de RPA. O pilar de segurança e compliance. Imagina eu ter que dar acesso para um robô acessar a conta do banco da empresa. Eu não posso criar um acesso para o robô, vou precisar utilizar o CPF de algum colaborador da empresa que vai autorizar o robô a fazer um login no nome dele. Se a gente não antecipar essa discussão com o time de compliance, o time de segurança da companhia, isso pode ser um impeditivo para eu colocar o meu robô em produção. Tá? Quem é responsável pelo robô? Quando eu tenho um robô que faz e que imputa uma obrigação e aprova essa obrigação, eu posso deixar as duas atividades dentro de uma mesma área? São coisas que a gente geralmente só vai se deparar no fim da implantação do robô. Geralmente vem o time de auditoria, de compliance, e gera problemas para que a gente põe o nosso robô no ar. Tá? Outro ponto também que geralmente fica muito fora do ar, quando a gente implementa um projeto de RPA, é o plano de contingência. Se eu estou fazendo um robô que ele é crítico para o negócio, eu preciso pensar num plano de contingência. Se aquele robô para durante um dia, 2 dias, como eu mantenho o meu negócio funcionando? E a gente tem visto que, assim, quando a gente começa o projeto de RPA, a vontade de ter robôs nos processos mais críticos, nos processos que dão mais falhas, é muito, muito grande das áreas de negócio. Só que essa preocupação de se eu tiver uma situação de ter uma falha do robô e o robô ficar indisponível, geralmente fica em segundo plano. Então, esse é um pilar também muito importante para a gente cuidar e garantir que tem processos e planos de contingência bem organizados para os robôs mais críticos, tá? E o último, que também eu já falei um pouco no ciclo de realização de sustentação de valor, que é a sustentação e rollout. Assim, não foram raras as vezes a gente entrar num cliente, implantar os robôs, nas 2 últimas semanas de operação assistida, o cliente ainda não ter organizado seu time de sustentação. Tá? Isso acaba acontecendo do cliente ter que estender a sua locação até ele conseguir organizar esse time. Então, o que a gente geralmente faz? Põe o time de sustentação junto com a homologação já. Então, a gente já transfere o conhecimento para esse time, ou um time terceirizado que o cliente venha contratar, para quando os robôs forem implementados e a operação assistida acabar, eu já tenho gente capacitada para sustentar valor, para sustentar os meus robôs que estão implantados. Legal? Eu não vou tomar muito tempo com os pilares da estratégia, não vou passar por todos, até para a gente conseguir terminar no horário, tá? Porque eu também acho que esse desenho do COI é bem importante e talvez ele seja mais prático de vocês entenderem. Quando eu penso num centro de excelência de RPA, tá? Aqui eu tenho vários perfis desenhados nesse modelo de estrutura. Não quer dizer que eu tenha que ter uma pessoa aqui para cada perfil desse. A gente já viu alguns clientes no momento inicial de implantação de um parque de robotização que não tem tantos robôs assim. Eu tenho a mesma pessoa de vez em quando vestindo o chapéuzinho do perfil de sustentação e monitoração, e a mesma pessoa também do chapéu de melhorias e novas demandas, tá? Eu tenho um gestor do COI, um ponto focal de negócio, que atua também com outras demandas. Não são aqui perfis que devem ser totalmente dedicados, ter dedicação integral para o COI. Se eu tenho um parque de robôs pequeno, à medida que o meu parque de robôs cresce, eu aumento a complexidade e vou ter muito mais demanda. E vou acabar caindo na situação de ter que ter esses perfis com dedicação integral dentro do meu COI, tá? Pontos importantes desse desenho. Se vocês olharem aqui, as áreas que estão destacadas em azul escuro, todas elas são as áreas de TI da empresa. Processos de gestão de TI, segurança da informação, infraestrutura e redes de TI. A gente já teve situações do cliente tentar redesenhar todos os processos de gestão de TI dentro do COI. E a gente é completamente contra esse tipo de prática. O cliente orienta o cliente. Vamos sentar com o time de TI, a gente usa os fluxos existentes já para gestão de demandas, gestão de incidentes. O que a gente vai fazer é criar uma fila nova que vai ser tratada pelo time do COI. Então, eu não preciso reinventar a roda. Eu posso usar os processos de gestão de TI. Do mesmo modo, eu vou usar os processos de segurança de informação de TI
e também vou usar a área e os processos de infraestrutura e rede de TI. Eu não preciso criar uma TI nova dentro do meu COI. O foco do COI tem que ficar totalmente dedicado a criar novos robôs e a sustentar os robôs que estão implementados. Tá? Outros dois pontos importantes dentro desse desenho. A gente tem aqui no verde piscina, no canto direito, o comitê de priorização e o comitê de comunicação. Tá? Esses aqui são comitês que geralmente têm que se reunir a cada 45 dias, 60 dias, para priorizar o roadmap de oportunidades, olhar quais têm mais benefício, quais estão mais alinhados com a estratégia da empresa. Geralmente aqui a gente tem um gestor executivo e a participação eventual de algum diretor, tá? E um comitê também de comunicação. Por quê? A gente já reforçou lá atrás alguns slides que a comunicação é sim um ponto bem importante para os projetos de RPA. Esse comitê ele vai ficar responsável por divulgar os avanços dos robôs, mostrar para as pessoas que o robô não está ali para tomar o trabalho dela, e sim para potencializar o trabalho dela, para controlar essa comunicação, para não gerar uma negatividade em torno do projeto. Inclusive para informar outras áreas também, já vão ter robôs implantados que vão estar funcionando no ambiente da companhia, tá? Por fim, eu acho que tem um outro item que é interessante destacar, que é a parte de baixo, que é o fornecedor da plataforma de RPA. A gente geralmente identifica um perfil do cliente, que é um cara que tem se o COI está na área de negócio, a gente precisa identificar alguém que tem um pouco mais de trânsito, um pouco mais de afinidade com os assuntos de TI, para fazer essa comunicação com o fornecedor da plataforma de RPA. Tratar de atualizações, de eventuais problemas da plataforma que venham a ocorrer. Para fazer essa comunicação com o fornecedor da plataforma de RPA, é importante ter alguém que tenha um pouco mais de afinidade com a área de tecnologia da informação. Nós já vimos os dois modelos, tá? Tanto essa pessoa está dentro do time do COI, dentro da área de negócio, e também essa caixinha de plataforma, infraestrutura e segurança de automação está fora do COI, está dentro da área de TI, e a TI prestar um serviço para o COI porque na área de negócio não tinha ninguém com afinidade com o tema de tecnologia da informação. Tá? Esse aqui é o nosso desenho de modelo operacional. Então, a gente, quando desenvolve o projeto, a gente se baseia naqueles ciclos de busca de valor, realização de valor e sustentação de valor. A gente sempre reforça os pilares para sustentar o parque de robôs e aqui para finalizar o modelo do COI. Quais perfis deveriam compor o COI e quais são os agentes externos que eu deveria me comunicar. Pessoal, seguindo aqui na nossa apresentação, eu vou falar agora de uma parte que é a parte mais interessante, quando a gente conversa com a área de negócio, que são os benefícios que o RPA pode trazer, e vamos dar mais alguns exemplos de aplicação de robôs. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de benefício. A gente já tem visto durante esses 3 anos que a gente está trabalhando com projetos de RPA, que ainda existe uma prática muito comum, que é basear o retorno do investimento de um projeto de RPA no corte de pessoas, o corte de custo com pessoas. É o que a gente chama de pagar o projeto com sangue. E a gente pode afirmar com 100% de certeza que esse foi o benefício que a gente menos viu se materializar nos nossos projetos. Eu até posso falar para vocês, Rafa, vocês nunca conseguiram cortar pessoas? Eu não consegui cortar, mas eu consegui evitar a contratação de novas, porque eu aumentei a escalabilidade da área com a implantação dos robôs, tá? Por que é tão difícil ganhar recursos financeiros com o corte de pessoas? Primeiro, a gente tem muita situação que o RPA não automatiza 100% da atividade, então eu vou ter FTEs liberados, vou ter uma pessoa com 60% de tempo disponível, 40% de tempo disponível, então eu não consigo cortar, não consigo transformar o FTE num headcount para fazer o corte diretamente. Eu geralmente tenho que reorganizar o trabalho da área para conseguir ter uma pessoa sobrando. O segundo ponto que dificulta ter benefício com corte de pessoas. A gente tem feito muito projeto dentro de centro de serviço compartilhado. Então, se pressupõe que um centro de serviço compartilhado já tem um processo mais bem estabelecido, mais maduro, tem também sistemas que atendem os processos administrativos. Então, nesse tipo de cenário, a gente vem aqui para a extremidade direita do gráfico, onde eu tenho 10% de chance de ganhar, de extrair benefício com redução de custos de FTE,
e 90% eu preciso basear em outros tipos de oportunidade, outros tipos de benefício, tá? Aumento de compliance, redução de fraude, diminuição de erro, velocidade e agilidade, formalização de processos e execução de atividades não realizadas. A gente tem um exemplo muito bom de um cliente do segmento educacional que um único robô trouxe milhões de benefício. E esse robô, ele atuou num prisma de atividade não realizada. Ele não foi um robô que foi implementado para reduzir, para liberar tempo, cortar pessoas. Nós fizemos robôs já que faz auditoria em cobrança de plano de saúde. De novo, mesma característica. É um robô para uma atividade que não era realizada. Robôs que para um cliente que tinha 1.100 funcionários, trouxe um benefício anual de R$300 mil. Nós já fizemos robôs para conferir frete complementar na área de logística. De novo, era uma atividade que não era realizada de maneira exaustiva. O robô foi, encontrou também bastante grana na mesa de cobranças indevidas de frete complementar. Então, a nossa experiência prática mostra que é muito mais vantajoso procurar oportunidades atreladas a benefícios de proteção de receita, evitar passivos trabalhistas, algum outro tipo de atuação. Um robô desse que é encontrado, ele facilmente paga todo o projeto sem precisar ter uma preocupação exagerada com o corte de pessoas, tá? O que acaba acontecendo é que o corte de pessoas é muito mais fácil de quantificar. Então, é um benefício que é muito mais tranquilo de botar no business case. Só que quando a gente faz isso, a gente compra um risco muito grande de não entregar aquele benefício, tá? Então, a nossa mensagem é projeto de automação de processos com RPA, de atividades com RPA. Invistam tempo para encontrar outros tipos de benefício, além do corte de pessoas. Falando um pouquinho dos pilares que a gente usa para encontrar os principais benefícios. Tem o pilar de alto volume, que geralmente é aqui que eu encontro a possibilidade de ter benefício com redução de tempo de atividades, redução de alocação de pessoas, tá? Geralmente, nos primeiros ciclos, eu realmente consigo encontrar um robô ou outro de alto volume, mas eles têm uma característica que eles geralmente são bem escassos no ambiente dos nossos clientes. Depois de implantado 2, 3, eu já passo a ter que me preocupar a encontrar oportunidades de aumento de capacidade, qualidade e ganhos ocultos. O que é um robô de aumento de capacidade e qualidade? É um robô que, o exemplo que eu dei lá da varredura dos acessos inativos, que era feito mensal. Então, é o tipo de atividade que ela é feita hoje pela companhia, só que ela é feita numa periodicidade que é abaixo da necessária. Essa atividade deveria ser feita diariamente, só que não existia como fazer, porque a pessoa que fazia essa varredura dos acessos inativos demorava 2, 3 dias para fazer a atividade. Então, era impossível ela fazer todos os dias. Então, o robozinho foi implementado e passou a fazer a atividade todos os dias. E o que é um robô de ganhos ocultos? É um robô que a gente comentou agora há pouco de conferência de plano de saúde, que vai bater a cobrança do plano com a folha de pagamento. É um robô que vai validar se a cobrança de frete complementar dos meus transportadores está correta, vai aplicar algumas hipóteses para ver se tem ali cobrança indevida. É um robô que executa aquela atividade que não é realizada pela companhia, ou porque ela é muito custosa para um ser humano fazer, ou realmente porque é impossível realizar a atividade com o ser humano pelo volume de informação que vai ter que ser analisada, tá? Para a gente conseguir fechar aqui no nosso tempo planejado, eu vou entrar aqui agora no slide que eu falei para vocês que nós compartilharíamos alguns exemplos de robôs que foram implementados nos nossos clientes, tá? Geração de kit de documentos de rescisão, que eu comentei lá no exemplo de modularização, foi um robô muito interessante, porque esse cliente ainda tinha... O processo dele tinha uma característica sazonal. Então, semestralmente, ele contratava muita gente e semestralmente ele desligava muita gente. E nesses picos, ele tinha que contratar muito profissional temporário para dar conta do volume de trabalho. E o robô veio para ajudar a tirar esse gargalo, né? E passou a ter um time muito mais regular, sem ter esses picos nos momentos sazonais de contratação e desligamento de pessoas. O segundo quadro no meio, gestão de perfis de acesso, foi um robô também que gerou um benefício muito interessante, tá? É um robô que tem a característica de fazer atividade fim a fim. Ele monitorava uma fila de
de chamados no Fluir, que é uma ferramenta da TOTOS também, e tratava de fazer a análise de segregação de função e a atribuição de perfis, bloqueio, inclusão, exclusão de usuário, e fechava o chamado na fila de demandas lá do Fluir. Para vocês terem noção, esse robô foi implementado num cliente que trabalha com telemarketing, tá? Então ele também tinha um fluxo muito grande de contratação e desligamentos, e era um trabalho que eles precisavam contratar um funcionário terceiro, que era um basis de SAP que tinha um valor hora super caro para fazer esse trabalho. E o robozinho trouxe esse benefício para a mesa. O terceiro exemplo ali é um robô de atualização de preços hospitalares. A gente fez isso para um cliente do segmento de saúde, que comercializa planos de saúde, e essa informação era utilizada para verificar se a cobrança dos hospitais estava conforme a tabela de preços que o mercado utiliza. Então, era uma atividade muito manual, que dava muito trabalho para fazer a atualização, e a gente colocou um robozinho que fazia a leitura dessas bases de preço e fazia a carga no sistema hospitalar e disparava o reprocessamento dos preços, legal? Eu já comentei um pouquinho também, que é o robozinho de conferência de faturas de plano de saúde, que a gente interpretava o PDF que tinha o analítico da cobrança do plano de saúde, a vida principal e os dependentes, e fazia um batimento com a folha de pagamento para identificar cobranças indevidas, tá? Rateio de faturas de telefonia móvel. Esse foi um robô interessante, que ele nasceu para fazer somente o rateio da fatura, só que a gente conseguiu adicionar alguma inteligência nele. Então, a gente cadastrou algumas hipóteses para o robô validar se eu estava sendo cobrado, um exemplo básico. Eu tinha um iPad que não tinha utilização de voz. A gente pegou alguns casos de linhas que estavam no iPad, que eram para ser cadastradas somente com internet, e tinha cobrança de voz. Então, a gente fez um robozinho para ratear a fatura, e à medida do possível conseguimos também colocar alguma inteligência para ele testar algumas hipóteses. Um robô de extração de comprovante bancário, que acessava o site do banco para extrair os comprovantes de pagamento, tá? Esse robô foi feito por uma área de marketing que precisava verificar os pagamentos das campanhas deles. Eles tinham uma dificuldade, não tinha um sistema especialista para fazer esse trabalho, então a gente fez isso com um robozinho. No canto direito aqui, esquerda inferior, o robô de gestão de escritório de cobrança também é um exemplo bem legal, que ele fazia toda a varredura no RP para identificar os clientes que estavam inadimplentes há mais de 180 dias, se eu não me engano, formatava um arquivo, mandava por e-mail para o escritório de cobrança terceirizado. Esse escritório fazia todo o trabalho de renegociação, depois respondia um e-mail com as negociações fechadas para uma caixa de e-mail também, e o robô lia esse e-mail e fazia o cadastramento das contas a receber no RP automaticamente. Então, o robô fazia toda a gestão do escritório, acessando e-mail, montando e-mail, lendo e-mail do escritório de cobranças. O outro robô aqui de geração de mensalidades, esse é o robô que a gente fez no cliente do segmento educacional, que é o robô que gerou um benefício milionário. O robô varria a base de faturamento dos sistemas que não estavam integrados para verificar o que não tinha sido integrado, para mostrar o gap de faturamento que não tinha sido feito para os alunos. E depois de uma conferência, o robô também processava esse faturamento para os alunos. E, por fim, um robô de cálculo de complemento de frete, que eu também comentei há pouco, né? Então, são várias hipóteses que são testadas nesse robô. Uma das que mais aconteciam, do transportador, ter uma coleta agendada para sexta-feira, e por opção própria do transportador, ele coletar só no sábado. E ele coletando no sábado, ele fazia o input de uma cobrança de frete complementar, por ele estar fazendo coleta fora do horário comercial. Mas essa tinha sido uma opção do transportador, e não desse cliente. Então, a gente conseguiu também achar bastante dinheiro fazendo essa validação. Pessoal, essa foi os exemplos que a gente tem para compartilhar com vocês, tá? O tempo é curto, então eu não vou conseguir falar de todos os exemplos que eu tenho. Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta legal para a gente responder. Tá. Pessoal, o tempo estourou aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar as perguntas que vocês enviaram, tá? Eu me comprometo a responder cada uma delas para retornar para vocês por e-mail. E esse material também vai ficar disponível, a apresentação, o áudio da apresentação,
Os meus contatos estão aqui no nosso slide final. Fiquem à vontade para me ligar. Se for necessário tirar alguma dúvida adicional que eu não cobri aqui na apresentação, vocês podem me mandar e-mail. E a gente estourou o tempo aqui, pessoal. Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês. Espero que eu consiga ter sido bem sucedido em compartilhar um pouco da nossa experiência prática, compartilhar um pouco com vocês os principais desafios de um projeto de RPA. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.